Olá, aqui é Alexandre Figueiredo e estamos aqui em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber as notificações e ajudem a divulgar de uma forma ou de outra o nosso trabalho. O tema de hoje é quando a culpa pela baixaria e pela americanização da cultura brasileira é atribuída a Gregório de Matos e Oswald de Andrade, respectivamente. É hilária a nossa elite intelectual, dotada de antropólogos, comunicólogos, historiadores, sociólogos, um tanto porra loucas, que defendem a legalização do Brasil através daquela desculpa do combate ao preconceito. E aí eles adotam umas posturas e umas abordagens que não deixam de ser, em certos momentos, bastante hilárias. É o caso, por exemplo, de quando se acusa a chamada música popularesca de ser americanizada ou de apresentar temas de baixarias, de terem sido influenciadas, por Oswald de Andrade e por Gregório de Matos. Vamos explicar o seguinte. Oswald de Andrade foi um dos escritores e ativistas do movimento modernista que viveu entre 1890 e 1954. Foi uma das grandes figuras da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, ao lado de Mário de Andrade, que apesar do mesmo sobrenome não tinha o menor parentesco entre um e outro. Oswald de Andrade, ele apostava na tese da antropofagia. A antropofagia cultural consistia no Brasil assimilar as influências culturais de fora. E o modernismo, ele pegou influências principalmente do cubismo italiano, de influências da Alemanha, da chamada Bauhaus, também da poesia europeia. Então, e essa assimilação das influências estrangeiras, elas eram trabalhadas de acordo com a realidade brasileira. Era a metáfora do antigo canibalismo, que era dos índios brasileiros, que era conhecido como antropofagia, que era a crença de que, devorando uma pessoa que foi capturada e morta, o antropófago, o canibal, ele somaria para si as forças e as energias da vítima, como se a pessoa que devorou a vítima tivesse incorporado as forças vitais da pessoa morta. Dentro de um país como o Brasil, reacionário e um tanto terraplanista, um tanto alucinado, a gente observa que em certos setores da sociedade conservadora brasileira não se fala, por exemplo, das tragédias dos feminicidas. Hoje temos feminicidas idosos, já com idade de óbito, e ninguém fala que eles estão doentes ou estão perto de morrer. Às vezes, de vez em quando, inventam que eles estão muito ativos na internet, que eles viraram musos fitness, mesmo tendo um histórico de tabagismo intenso. Então, eles aparecem com 80 e poucos anos, mas ainda dando planos como se fossem meninos de 22. É uma sociedade terraplanista, uma sociedade que ainda dá crédito ao Olavo de Carvalho
e não acredita que a masculinidade tóxica possa também levar os machistas, feminicidas ao óbito, né? Que um dia eles também vão morrer. Mas aí acredita-se que é uma antropofagia, porque as mulheres que foram mortas por esses feminicidas, acredita-se que elas lhes ofereceram a vitalidade que eles tanto buscavam, né? De repente, um feminicida que naturalmente deveria ser moribundo, ele se acredita ser o Hércules aos 84, 85 anos. Então, essa visão de antropofagia do século XV, XVI ainda prevalece na mente de muitas pessoas, de muitos setores da sociedade brasileira, né, que aprontaram esse surreal golpe político de 2016. Então, mas no âmbito da metáfora cultural, a antropofagia seria uma forma do brasileiro assimilar influências estrangeiras e aí trabalhar, adaptá-las à própria realidade. É como o que ocorreu poucos anos depois da morte do Oswald de Andrade, ou talvez até na época dos últimos dias de vida dele, em que o pessoal da Bossa Nova e da pré-Bossa Nova, né, como pessoas como Johnny Alf, como Dick Varney e como João Gilberto no começo da carreira, esse pessoal todo, ele representou melhor, com maior fidelidade, a antropofagia cultural. Eles assimilaram o jazz e os standards. E os standards são aquela música ao mesmo tempo popular e romântica dos filmes da Era de Ouro de Hollywood, que tinham elementos de jazz, mas não eram propriamente jazz, porque também tinham aquele romantismo erudito e orquestrado dos temas românticos da Broadway. Então, chama-se os standards, né? Aquelas canções de Frank Sinatra, né? E de outros que Então, a Bossa Nova, ela assimilou o jazz e os standards e misturou com o samba, que recebeu uma leitura bem diferente do samba dos morros. Mas, ainda assim, com um grande respeito que os bossanovistas tinham, e têm, né, os remanescentes até hoje, com o samba original. Os bossanovistas, eles não queriam substituir o samba. Eles sabiam do espaço que os sambistas originais tinham e respeitaram integralmente isso. O que eles queriam fazer era um som diferente. E aí aproveitaram as influências estrangeiras e fizeram a antropofagia cultural. Então, o Oswald de Andrade, ele lançou em 1928 o Manifesto Antropofágico, que falava justamente disso, dessa capacidade do Brasil aceitar as influências estrangeiras como um meio de enriquecimento cultural. Né? Dentro dessa perspectiva, é saudável assimilar influências estrangeiras, como, por exemplo, o rock. Né? O rock também teve as suas manifestações de caráter antropofágico. Vide, por exemplo, o caso da Legião Urbana, porque a Legião Urbana era uma banda de rock, mas ela falava de uma realidade bem brasileira, tinha um perfil, uma linguagem, uma mentalidade bem brasileiras, através de Renato Russo. E olha que Renato Russo, ele viveu nos Estados Unidos, né, entende inglês, tudo, mas ele preferiu uma musicalidade bem brasileira dentro da sonoridade rock. Aí são esses exemplos de antropofagia cultural que na Semana de Arte Moderna de 1922 foi expressa, foi a causa defendida por Oswald de Andrade, e ele passou a desenvolver essa causa ao longo da sua carreira. Aí, infelizmente, na música popularesca, não há essa antropofagia cultural.
Porque a antropofagia cultural, ela segue uma linha horizontal de assimilação da influência estrangeira, é da decisão da própria pessoa, do próprio artista, é a expressão cultural livre. Não é como, por exemplo, ocorre de forma vertical, de cima para baixo, através do poder radiofônico, através do poder televisivo, do poder da imprensa, que vai de cima para baixo e ditar o que está em moda no exterior, no mainstream, no hit parade, nos blockbusters, nos best-sellers, e impor como cultura a ser imitada no Brasil. Aí, infelizmente, a intelectualidade festiva, que eu defino como intelectualidade bacana, aí tenta misturar as bolas, juntar o joio e o trigo. E aí define como antropofagia cultural coisas que como o breganejo, né, o dito sertanejo, e o funk, que acham que é a livre assimilação de elementos estrangeiros, mas esse caso não é. Diferente do que ocorreu com a bossa nova e com o rock Brasil, esses ritmos popularescos, esses ritmos popularescos, eles foram influenciados pelos elementos estrangeiros, mas de uma maneira submissa. Não é algo que possa somar à cultura brasileira, mas algo que se subtrai. É mais uma macaqueação, uma imitação, bem diferente disso. O funk, fala-se muito que o funk carioca é bem brasileiro, mas na verdade ele é uma imitação tosca do Miami Bass, lá da Flórida, de setores popularescos lá, mas popularescos não progressistas. Podem ser setores que não compartilham com as elites aristocráticas cubanas e porto-riquenhas que se exilaram na Flórida. Mas, nem de longe, o Miami Bass é uma rebelião progressista, ou pode ser considerado como um movimento de esquerda nos Estados Unidos. Isso não é verdade. Lá ele foi um ritmo comercial, meramente comercial, sem compromissos artísticos, e que, lamentavelmente, nos bastidores ocorre um esquema mafioso em que o crime organizado ele atua nos bastidores, né? Há problemas também de ligação com prostitutas, com drogas, com assassinatos e tudo. Né? É um esquema mafioso que ocorre nos bastidores do Miami Bass. E aí, isso é que foi reproduzido no Brasil com o funk carioca, que não tem a ver com essa imagem gourmetizada, glamourizada que a intelectualidade bacana insiste até hoje, persiste com todo o seu discurso bastante proselitista mesmo, é aquela coisa. E não há antropofagia cultural, há uma imitação e há uma assimilação ditada de cima. Não é uma assimilação feita pela opção pessoal de quem aprecia um ritmo estrangeiro no Brasil, mas é uma imposição de um ritmo da moda, de um ritmo de mercado, que deve ter sua versão brasileira, ter sua sucursal brasileira, digamos assim. É como se o Miami Bass tivesse uma sucursal brasileira chamada funk. E funk carioca pode ser o funk ostentação em São Paulo ou qualquer outro derivado que não é lá muito diferente sonoramente. Até porque o funk ele é uma mesmice sonora marcada por um inflexível rigor estético. É algo que as pessoas se recusam a admitir. Né? Então, agora indo para o lado da baixaria, lembremos do poeta Gregório de Matos, que viveu lá no século XVII e que tinha uma poesia bastante agressiva, satírica, cheia de palavrões, de relatos da própria boemia no Brasil da época, no Brasil colônia.
Ele era chamado de boca do lixo. E até palavrões hoje conhecidos, como um que se refere a anos, né, já estava presente em sua poesia. Então, acusar o próprio funk, né, e grupos como El Chan, como os grupos do Pagodão Baiano, como Gueto, como Sminofy, como tantos outros que não tiveram a repercussão nacional do Pissirico, mas mesmo assim eles são o mainstream local lá de Salvador, aí acusa-se erroneamente essa baixaria a Gregório de Matos Guerra como se os pagodeiros estivessem cientes da poesia dele. Essa visão de acusar a americanização do popularesco, a antropofagia cultural de Oswald de Andrade, ou acusar as baixarias do funk, do pagodão e de outros ritmos popularescos, a influência de Gregório de Matos Guerra, essa visão ela reflete, na verdade, um preconceito oculto no discurso dessa intelectualidade bacana que se diz completamente desprovida de preconceitos. Mas é como eu disse, numa ironia, quando eu escrevi o Mingau de Aço, eu disse como ironia, que é uma intelectualidade sem preconceitos, mas muito preconceituosa. Porque é uma visão etnocêntrica. Não passa na cabeça dos funkeiros a ideia de que eles são americanizados pela influência de Oswald de Andrade. Você vai para um funkeiro, fala em Oswald de Andrade, e ele fica perguntando: quem é esse tal de senhor Oswaldo, que eu não conheço? E quando se pergunta para um cara do El Chan ali sobre o Gregório de Matos Guerra, que relação tem a ver? O cara fica estranho, o cara fica ali, fica estranhando. Isso só existe na imaginação etnocêntrica de intelectuais que defendem a legalização do país. É uma visão preconceituosa vinda daqueles que se dizem sem preconceito. E além disso, são pessoas lá de um passado distante, que não correspondem ao cotidiano, sequer de empresários do entretenimento popularesco, que parecem ser os mais espertos desse processo todo de indústria cultural brasileira. Mas se eles não estão aí para Oswald de Andrade e para Gregório de Matos Guerra, então como dizer que sentido tem, aliás, que sentido tem um MC se inspirar em Gregório de Matos para falar baixaria? Ou se inspirar em Oswald de Andrade para pegar o som de fora? Ninguém está pensando nisso. O intérprete popularesco, infelizmente, ele está situado num contexto de ignorância, de precariedade educacional, de mediocrização cultural, e não só mediocrização, mas também imbecilização cultural, o trabalho de uma imagem caricatural do povo pobre que a chamada cultura popularesca desenvolve e que a intelectualidade fica passando pano. Então esse pessoal todo não tem essa riqueza cultural que só existe na mente etnocêntrica dos intelectuais bacanas, que são dotados de profundo pensamento desejoso e de muito julgamento de valor. A grande diferença é que esse pensamento desejoso, esse julgamento de valor, esses preconceitos que essa intelectualidade supostamente sem preconceitos tem, são preconceitos aparentemente positivos, que não agem de forma raivosa contra o povo pobre, mas que investem de uma forma ou de outra em uma visão caricatural, estereotipada e até mesmo pejorativa do povo pobre,
já que já eu mesmo vi o pagodão trabalha o negro de maneira caricatural. O pagodão baiano, de grupos como Pissirico, Parangolé, El Tchan, Harmonia do Samba e tudo mais, eles tratam o povo negro como uma caricatura. Os sungas ali, eu vejo o vocalista dos sungas ali se comportando caricaturalmente, vestindo uma sunga ali no palco, com aquela posição com as mãos para cima ali e mexendo os pés assim, miudinho, andando para trás. Isso isso é uma maneira caricatural e preconceituosa. É uma espécie de autopreconceito, uma autoesculhambação do povo pobre, que é vista positivamente por uma elite intelectual que pensa ser mais povo que o povo. Então foi essa abordagem que aqui foi feita a respeito da acusação que as elites intelectuais fazem a Oswald de Andrade pela americanização ou a Gregório de Matos pela baixaria, acusações que não têm o menor fundamento e não têm o menor sentido prático no público e nos intérpretes da chamada cultura popularesca. Ficamos por aqui e então um abraço para todos e até a próxima postagem.